Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de Universo Absoluto aqui no canal. Saiu uma edição especial do Batman Absoluto que conta a história do Asilo Arkham. Escrita por Scott Snyder e Frank Thierry, a HQ é ilustrada por Joshua Hixton e também introduz a versão Absolute do Deathstroke. Galera, essa história tem muita coisa acontecendo e eu garanto pra vocês que é uma HQ muito boa. Bora deixar aí o bate-like, o bate-comentário, isso daqui ajuda demais o canal nesse tipo de vídeo. E agora sim, bora pro vídeo. A história começa com uma imagem da inauguração do Asilo Arkham e a sua equipe médica, enquanto temos a narração de Amadeus Arkham no seu diário pessoal. Contudo, esse diário não é sobre apenas a história do Asilo Arkham, é também um alerta sobre muitas outras coisas. Uma espécie de confissão sobre o grande mal que Amadeus libertou ao mundo. E uma súplica para aqueles que lerem esse diário possam impedir o futuro. E nessa primeira página, além da inauguração do Asilo Arkham, a gente também vê que o Amadeus Arkham conseguiu o dinheiro para poder financiar esse lugar e escreveu um livro sobre Jack Estripador. Todas essas imagens eram, na verdade, retratos que estavam na parede do Asilo Arkham e que Amadeus estava observando. Estamos em 1945. E um homem bate na porta de seu escritório. É um homem interessado em fazer negócios, embora não seja revelado ainda quem exatamente seja ele. O importante é que Amadeus está com pressa em finalizar esse negócio. Ao entrar na sala, o homem se interessa por uma foto de uma linda mulher. Essa é a mãe de Amadeus, e na verdade tudo começou por causa dela. Isso nos leva para o passado, quando a mãe do Amadeus ainda estava viva. Ela aguardava ansiosamente o retorno de seu marido após a Guerra da União. Essas foram as primeiras memórias de Amadeus, que ainda era uma criança. Contudo, tudo mudou numa das noites que eles estavam esperando pelo seu pai. Um homem aparece no meio da chuva, e sua mãe correu para a sala principal, esperando encontrar o seu marido. E não só ela, mas também todos os 3 filhos do casal. Ao abrir a porta, um choque. Não era o seu pai, era um soldado com uma carta informando a morte de seu pai numa batalha no Rancho Palmito. Essa foi uma batalha realizada após o desfecho da guerra, ou seja, o seu pai morreu sem motivo. A mãe de Amadeus entra em choque e não consegue se controlar. Inconformada, ela pega a pistola do soldado e atira nele. Os seus filhos ficam horrorizados com esse ato. A mãe atira no seu primeiro filho, e depois no segundo. Mas, ao olhar Amadeus, ela pausa, e decide tirar sua própria vida, poupando-a de seu filho. Amadeus nunca soube exatamente por que foi poupado naquele dia. E que baita início de HQ, né? E todo esse incidente aqui acabou moldando a vida do Amadeus. Ele foi levado ao orfanato de Gotham, e ficou lá até virar adulto. Quando Amadeus saiu do orfanato, ele tinha um grande sonho, que era de ajudar as pessoas, assim como a sua mãe. Esse sonho era o Asilo Arkham, um lugar para tratar as pessoas usando a ciência mais avançada da época. Isso foi possível graças ao dinheiro da Fundação Elliot. E Amadeus escolheu um terreno que havia sido usado na guerra. As pessoas de Gotham chamavam aquele lugar de amaldiçoado, mas isso não o impediu de comprar as terras. E assim, alguns anos se passaram e o Asilo Arkham foi construído. No início, o asilo era tudo o que Amadeus sonhou. Ali, todos eram tratados igualmente, até mesmo os mais insanos de Gotham. E logo, ele se tornou famoso na cidade, e provavelmente sua mãe estaria orgulhosa. Contudo, apesar de todo esse sucesso, Amadeus também reconhece no seu diário que ter uma instituição como Asilo Arkham também tinha seus problemas. Tinha um caso em particular que chamava a atenção, um homem cruel, na qual ele vai chamar no diário de Jack Doe. Quando Jack chegou no asilo, ele já tinha matado diversas pessoas, e ainda matou mais 2 enfermeiras no sanatório. Era o típico paciente que colocava em risco a própria instituição Asilo Arkham. E por isso, Amadeus tentou ajudá-lo mais do que qualquer outro paciente.
E nesse momento, a HQ interrompe essa narrativa no passado e volta para a história em 1945, com o Amadeus conversando com aquele homem de negócio. Esse homem pergunta a Amadeus por que o Asilo Arkham decaiu tanto nos últimos anos, já que não havia mais pacientes no local. O asilo era uma sombra do que havia sido por conta de outras instituições médicas lideradas pela Corporação Lazarus. A verdade é que esse lugar teria fechado há muitos anos se não fosse pela benevolência de alguns doadores, como a desse homem de negócios. Acontece que esse homem, no passado, havia feito generosas doações para manter o Asilo Arkham em pé. E todas essas doações foram anônimas. Mas o Amadeus Arkham fez o seu trabalho de casa e descobriu que ele era o doador anônimo. E agora esse homem não está mais no Asilo Arkham só para doar dinheiro, mas sim para comprar a instituição. A única condição de Amadeus para vender o Asilo Arkham é que a instituição continue tratando pacientes com problemas mentais. Esse homem misterioso fala que sim, ele se importa com esse tipo de coisa. E ele aproveita para perguntar se Amadeus teve algum filho. O doutor para por um segundo e diz que nunca teve um filho, mas a sua resposta não é muito convincente. E isso nos leva de volta para o flashback em 1885. No seu diário, Amadeus conta que uma criança coberta de sangue apareceu no Asilo Arkham. Era tanto sangue que nem a chuva conseguia dissolvê-lo. Essa criança era um órfão que cresceu nas ruas. A origem do sangue nunca lhe foi explicada. E como Amadeus também era um órfão, ele teve muita pena dessa criança e o acolheu como um filho. A criança era inteligente e ajudou nas tarefas do asilo, até porque toda aquela estrutura o deixou fascinado. Ele acreditava no bom daquele lugar. Amadeus o via como um filho que poderia carregar o seu nome. A tal da criança, sempre que as coisas estavam meio ruins, costumava dizer que o amanhã é uma nova página, pai. E o garoto era um grande otimista, até mesmo com os pacientes mais problemáticos, como o Jack Doe. Ele acreditava na sua recuperação, algo que até mesmo Amadeus desconfiava que isso era possível. Alguns dias depois, Jack escapou de sua cela e usou o garoto como refém. Amadeus o convenceu a largar a criança, afinal, matá-la resultaria em punição de morte. O pai ficou feliz ao ver seu filho são e salvo, e esse episódio fez a conexão entre eles só aumentar. E com isso, voltamos para 1945. É revelado que o asilo não está totalmente fechado e ainda recebe novos pacientes, embora sejam raros. O homem de negócios se diz impressionado em como Arkham resiste, especialmente por conta do grande incidente. Amadeus diz que não sabe do que ele está falando, mas o homem pede para não duvidarem da sua inteligência, porque ele sabe do que aconteceu. Ele sabe sobre a grande rebelião. A HQ, então, volta a ser narrada pelo Diário de Amadeus. A tal da rebelião aconteceu em 1886. Um médico, que já havia sido orientado a não ficar perto das grades dos pacientes, se aproximou demais e teve o seu corpo despedaçado. Esse paciente pegou a chave e libertou todos os outros internos. Houve todo um confronto com os seguranças armados. Os pacientes desceram até a fornalha e de lá criaram um túnel. Dezenas de pacientes fugiram naquela noite. Quando Amadeus chegou ali, ele tinha certeza que tudo aquilo havia sido obra do Jack Doe. Foi então que o seu coração parou, porque se o Jack fugiu, ele sabe quem o assassino iria atrás: do seu filho. Amadeus corre em direção ao quarto do garoto e encontra vestígios de sangue. O seu filho se perdeu para sempre. E aquela frase do garoto, o amanhã é uma nova página, lhe vem à mente. E resta apenas chorar. E no presente, o Amadeus contou sobre a tal da rebelião, mas não sobre o filho para o homem misterioso. A verdade é que o doutor nunca se perdoou pelo que aconteceu. Aquela fuga nunca foi divulgada nos jornais. Nos meses seguintes, o número de assassinatos aumentou drasticamente em Gotham. E Amadeus sabia que tudo isso era por sua culpa. Ele guardou todos os jornais. Eventualmente, todos os fugitivos foram capturados de volta e levados até o Asilo Arkham. E todos com exceção de um, o Jack Doe. Amadeus acredita que Jack Doe eventualmente se tornou o notório assassino Jack o Estripador. Toda a linha do tempo se encaixa perfeitamente, e foi por isso que ele escreveu aquele livro. O homem de negócios disse que sabe de tudo isso
e concorda com a linha de pensamentos do Amadeus. Mas agora ele gostaria de ver a fornalha, o local de fuga. Amadeus o leva até lá, admitindo que não frequenta aquele lugar desde o dia do incidente. O homem de negócios rapidamente identifica a parede na qual os pacientes fugiram. Só que também há uma segunda parede que havia sido refeita. Isso deixa o Amadeus intrigado, já que ele nunca tinha visto isso antes. Então, o homem de negócios se aproxima de Amadeus e fala algo em seu ouvido. Só que o que é dito não é revelado agora. Amadeus fica em choque com o que escuta. E nisso, o homem de negócios se retira. Naquela noite, Amadeus não conseguiu dormir. Ele acha que deve ter escutado algo errado, mas uma parte dele sabia que não. Assim, ele desce até a fornalha e quebra aquela segunda parede. O que estava ali o deixou chocado. Mas antes de revelar o que era em seu diário, Amadeus queima o ursinho de pelúcia de seu filho, pois agora ele sabe de toda a verdade. Essa verdade é o seu legado, mas o Asilo Arkham não será mais. Amadeus ateia fogo em toda a instituição, queimando seus pacientes que ainda estavam lá, e também queimando os médicos. Do lado de fora, o homem de negócios observa o incêndio e segura justamente o diário de Amadeus Arkham. Esse diário deveria estar nas mãos do comissário de polícia de Gotham, o Flash, mas, de alguma forma, esse homem de negócios estava com ele. No diário, Amadeus apela que Flash o detenha. Detenha o homem que ri na escuridão. Mas esse homem não é Jack Doe. É ele, o garoto. Agora, estamos no presente. E das cinzas do Asilo Arkham, a Arkham foi construída. O homem de negócios não envelheceu um dia e lê as páginas do diário novamente. As páginas finais do diário revelam que atrás daquela segunda parede estava o corpo de Jack Doe. Amadeus conclui que nunca foi Jack quem organizou a rebelião. Foi o garoto. E agora ele tem certeza que a criança está viva. E ele é aquele homem de negócios. Pois o que ele sussurrou em seus ouvidos foi que o amanhã é uma nova página. O garoto fez tudo aquilo para lhe fazer de idiota. Ele é um monstro. E agora ele voltou para comprar esse lugar. E foi por isso que o Amadeus colocou fogo no Asilo Arkham, para que esse homem não destruísse o legado do Asilo Arkham. Amadeus termina confirmando que o nome daquele garoto era Jack Green. No presente, o homem dos negócios, o Jack, vai até uma sala com vários monitores. E lá, observa o próprio Batman na instalação da Arkham. O Coringa conversa com uma pessoa misteriosa, dizendo que tem planos para o morcego. A pessoa misteriosa vê essas gravações e diz que ele não é realmente uma grande ameaça e que pode cuidar disso. O Coringa diz que sim, mas ele tem outros planos. E é nisso que vemos que ele simplesmente abre as celas de vários pacientes, como do Kirk Langstrom, Basil Karlo, Jervis Tett, Jonathan Crane, Hugo Strange e Pamela Isley. O Homem Misterioso diz que nada disso era realmente necessário, e o Coringa fala para ele não se preocupar, porque logo ele também terá sua chance. E nisso é revelado que o Homem Misterioso é o Deathstroke. E aqui termina essa edição especial do Batman Absoluto. Essa HQ foi muito boa, toda a construção da história ali do Asilo Arkham foi bem interessante de acompanhar. Também fiquei surpreso que o Deathstroke apareceu na última página. Pô, ele parece muito o Solid Snake lá do Metal Gear Solid 2. E a gente tinha essa teoria, né, que o Deathstroke iria aparecer eventualmente, e ele é aquele amigo do Alfred que ele comentou que perdeu no passado. Vamos ver se isso vai se confirmar. Mas como esse Deathstroke tem uma aparência mais velha, eu acredito que vai ser realmente essa teoria aí. Mas enfim, gente, boa HQ, boa ilustração, é mais um acerto do universo absoluto. Mas galera, é isso. Agora comentem aqui o que vocês acharam dessa história. E no mais, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados, Dale DC. E esse foi o vídeo do especial Arkham do Batman Absoluto. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.